Gente, eu estou nessa vida de radiografia de tórax há muito tempo. Eu já passei por uns aperreios grandes. Eu já errei, já passei muito perto de errar, às vezes por detalhes. E é dessa experiência que eu criei uma técnica em que eu faço 2 perguntas. E dessas 2 perguntas eu consigo tirar a confiança para ou descartar uma radiografia de tórax, pedir que ela seja repetida, ou laudar aquela radiografia de tórax sabendo que há de fato alguma coisa errada, que aquele exame não está normal. E é isso. Meu nome é Galvani, eu sou médico radiologista e nessa aula eu vou passar um tanto de experiência que foi muito dolorida para eu aprender e eu tenho certeza que vocês vão se sentir aliviados quando vocês conseguirem aplicar essa técnica e perceberem que também não erraram por pouco. Certo? Bora lá para a aula. 2 perguntas. Com essas 2 perguntas respondidas, eu tenho certeza que a chance de errar uma radiografia de tórax difícil vai ser muito menor. Primeira pergunta. O que a gente tem que se perguntar quando a gente olha uma radiografia que parece que tem muita alteração? A gente tem que se perguntar, esse paciente está muito grave? Ou é esse exame que está muito ruim, muito mal feito, muito torto, pouco penetrado, mal posicionado, mal ajustado? Olha só, esse caso aqui é uma paciente obesa, muito doente, acamada, que foi feito um exame em AP, ela tem mamas grandes, gigantomastia, e claramente nessa radiografia, boa parte dos campos pulmonares não estão insuflados. Foi uma radiografia feita em AP de uma paciente que não consegue ficar em pé e que também não conseguiu inspirar, não conseguiu encher os pulmões de maneira adequada. Aí eu tenho a impressão que na base pulmonar esquerda parece que tem alguma coisa aqui, parece que tem uma consolidação aqui. E a base pulmonar esquerda, olha esse seio costofrênico. Parece que esse seio costofrênico está obliterado. Mas esse paciente está grave assim ou é esse exame que podia estar melhor? Esse exame é que está ruim. E olha só, essa é a mesma paciente. O que eu fiz? Eu pedi para repetir o exame com a paciente de pé, se ela conseguisse, mas principalmente com essa paciente enchendo bem os pulmões. E para minha surpresa, aquelas alterações que eu imaginei que existiam, consolidação pulmonar esquerda e até um possível derrame pleural à direita, elas de fato não existem. Eram só artefatos de posicionamento e de inspiração. Essa paciente, na verdade, não está doente. Vocês entendem aí? Eu fiz a pergunta e disse, poxa, eu posso melhorar esse exame. Se essa paciente pudesse ficar de pé ou pelo menos pudesse inspirar melhor, essa imagem que me parece ser uma doença grave pode sumir. E de fato sumiu. É a diferença entre um diagnóstico de doença grave e o diagnóstico de doença, aliás, de ausência de doença, de radiografia simples, normal do tórax. Olha só, imagina que você está de plantão, pede uma radiografia de tórax no leito e o técnico vem te trazer uma radiografia como essa. Olha só que radiografia. O filme está parcialmente velado, de tão torto que o paciente estava no leito. Além disso, a gente percebe que há muita sobreposição de partes moles. Um braço está sobre o tórax e o outro está afastado. O paciente está absolutamente torto, quase como simulando uma escoliose. E além disso, o que eu percebo aqui no hemitórax esquerdo? Praticamente ocupando toda a metade do pulmão esquerdo, me parece aqui que tem uma consolidação, inclusive, com sinais de broncogramas aéreos. Eu vou dizer, poxa, o paciente que ontem estava tão bem, já está com uma pneumonia desse tamanho. Mas é o paciente que piorou gravemente, clinicamente, de um dia para o outro, ou é esse exame que está muito ruim? Será que eu posso melhorar esse exame? Será que eu não poderia ter uma avaliação melhor desse paciente se eu fizesse uma nova tentativa?
E olha só, é o mesmo paciente, no mesmo dia, só que posicionado corretamente. E, para minha surpresa ou não, aquela suposta consolidação pulmonar, extensa pneumonia à esquerda, ela simplesmente não existe. Olha só, gente. Antes, mal posicionado. Depois, bem posicionado. Notem que até os eletrodos, os fios dos eletrodos tentaram ser afastados para a esquerda porque são densos e atrapalham a avaliação do pulmão, enquanto que por aqui eles estavam sobrepostos, junto com o membro, tudo bagunçado, tudo mal posicionado. Então, o meu pedido para que se fizesse uma nova incidência com o paciente melhor posicionado resultou em quê? Em evitar que eu fizesse um diagnóstico completamente errado. Esse paciente não tem pneumonia do lado esquerdo. Aquilo ali era um artefato de posicionamento. Então, o paciente não está grave. É o exame que está ruim. Olha só esse caso. Esse paciente está grave? Certeza que esse paciente está grave. Não tenho a menor dúvida. É um paciente de UTI. É um paciente acamado, é um paciente restrito ao leito. É um paciente que inspira muito mal, que não controla a própria respiração. Um paciente que sequer está consciente. Mas quando eu olho uma radiografia com essa qualidade, branca demais, o paciente muito torto no leito, a gente percebe, dá para melhorar. Esse paciente está grave? Tá, mas esse exame está pior do que o paciente. Então, sempre peçam uma nova tentativa. Aí fizeram uma nova tentativa. Reajustaram o paciente, que também é obeso, que estava demasiado, né? E fizeram novamente a radiografia. Só que percebam, nessa radiografia, o aspecto que eu tinha de consolidações pulmonares difusas, de não ter pulmão livre nenhum, já se reduziu. Eu tenho muito pulmão livre, mas eu tenho bases pulmonares completamente obscurecidas. E ainda eu percebo que esse filme está velado. Esse filme está branco demais. Esse paciente está denso demais. Isso aqui não pode ser normal. Aqui não tem imagem. Mesmo que o paciente tenha sido bem posicionado, tinha alguma coisa de errado com esse aparelho. E outra coisa, os eletrodos estão em cima do paciente. Não está certo. Dá para melhorar. Esse paciente é grave, eu tenho que ter esse cuidado. Esse exame ainda está muito ruim. Foi quando eu pedi para fazer a terceira tentativa. E nessa terceira tentativa, eu percebo que o paciente, sim, de fato, está muito grave. Ele é um paciente que eu conheço, mas não está tão grave quanto estava aqui, nem aqui. Eu percebo que ele tem, de fato, uma área cardíaca aumentada, mesmo para o AP, certo? Que ele tem possivelmente uma consolidação pulmonar na base direita, que oblitera o seio costofrênico, tá? E pelo menos atelectasias laminares na base esquerda. Mas essa minha conclusão, ela é muito mais grave, ela é muito menos drástica, aliás, ela é muito menos grave do que aquela imagem horrível que eu recebi da primeira vez. E o que mudou do primeiro exame no segundo e no terceiro foi exclusivamente um cuidado em fazer a melhor fotografia do tórax desse paciente, com o melhor posicionamento, com o melhor cuidado, com os materiais densos que estão ali no leito, conversando com o paciente quando é possível, combinando com ele uma maneira que ele se inspire da melhor maneira possível, até que eu consiga uma imagem que de fato representa a doença que o paciente tem e não uma falha grave de técnica radiológica que me leva a um diagnóstico exagerado e errado, certo? Outra coisa, a gente tem uma tendência de, muitas vezes, ignorar o nosso instinto e simplesmente descartar um exame como normal. Está normal. Não, está normal. Mas às vezes a gente olha para uma imagem e a gente não sabe se está. Tem uma sensação que está alterado. A partir do momento que você tiver uma prática, que você vir muitas radiografias todos os dias, o seu subconsciente ele começa a se acostumar com o padrão de normal. E ao olhar, à primeira vista, quando você olha a radiografia, o seu subconsciente já sinaliza, no seu instinto. Você tem uma sensação que algo tá errado.
Se você tiver essa sensação quando olhar uma radiografia, sempre se pergunte: esse exame está normal ou está alterado? Pare e dê voz para o seu subconsciente. Se você perceber que não foi o suficiente essa pergunta, que você não consegue, parando e raciocinando, dando voz para o seu subconsciente, concluir que o exame está normal, olhe mais uma vez. Por exemplo, esse caso aqui eu tenho certeza que está normal. Eu olhei desde a primeira vez, não me deu sensação ruim nenhuma, mas o que chama muita atenção é que esse paciente tem um catéter de infusão medicamentosa, um catéter de Temora. Esse aqui é usado para quimioterapia. Então, é claro que eu não vou olhar esse exame, olhar esse catéter e simplesmente descartar esse exame. Por mais que a minha sensação seja esse exame está normal, eu vou parar e eu vou analisar 2 vezes, 3 vezes essa radiografia para ter certeza que é como eu disse para vocês, esse exame não tem nada. Beleza? Este exame por aqui, também um exame de um paciente oncológico. Eu tenho certeza que a imensa maioria das pessoas que olhar esse exame vai achar: pulmão está normal, tem um coração grande e uma aorta alargada e tortuosa. E pronto, é só isso que esse paciente tem. Quem tem mais experiência vai parar e vai pensar: não, tem mais alguma coisa estranha nesse exame. Não é só isso. Eu estou sentindo que aqui tem mais alguma coisa. A radiografia tem muito de arte, tem muito de costume, de acostumar os olhos, de ouvir as sensações. Quem tem mais experiência vai perceber, se der uma segunda, uma terceira olhada, que os ossos desse paciente estão muito densos. Os ossos estão muito densos. A cabeça do húmero está muito densa. As extremidades das costelas estão muito densas. Há várias imagens esfumaçadas, estranhas, mal delimitadas, pintando as costelas, o arcabouço ósseo torácico. E olha só, não tem como dizer que isso não é verdade. Essa é uma radiografia de controle desse mesmo paciente. Percebam quantas lesões ósseas esse paciente tem. E ainda assim, a maior parte das pessoas que olhar essa radiografia, se não der atenção, se não tiver o costume, se não escutar o seu subconsciente, vai deixar passar essa doença óssea metastática avançadíssima. Diz para mim se tu não deixou passar. Se tu não olhou essa radiografia aqui e disse: só a aorta está alterada aí, esse coração aí. Não tem mais nada, está normal. Não está normal. Olha mais uma vez, sentiu que tem alguma coisa estranha, não sabe botar o dedo exatamente onde é? Para, pensa, reavalia, mostra para o colega do lado: estou sentindo que aqui tem alguma coisa errada. Não é só essa aorta, não é só esse coração. Até que você vai acostumar e você vai chegar à conclusão: olha, tem doença óssea grave, metastática e difusa. Uma doença gravíssima que eu simplesmente ia deixar passar. E na dúvida também, não canse de ligar para o radiologista. Vai lá na sala de laudo, conversa com o radiologista, leva a película. Eu mesmo gosto demais de receber os colegas na sala de laudo e discutir casos interessantes, porque o clínico ele traz para mim o que eu não tenho, infelizmente, que é o contato direto com o paciente. A história clínica, a parte do mistério, a parte interessante, misteriosa do diagnóstico. Eu só tenho ali o nu e cru, o objetivo, a imagem. Então, pergunte, discuta, aprenda, escute o seu subconsciente e responda sempre essas 2 perguntas. É o paciente que está grave ou é o exame que está ruim? E outra coisa, esse exame está normal ou esse exame está alterado? Qual é a impressão que eu tenho desse exame logo de cara? Será que ele está realmente normal? Pois é, gente, a aula termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido e eu espero vocês na próxima oportunidade. Até mais!